Alô, amigos. Ouvi uma mistura de sons aí, pelo que eu vi na abertura, né? Mas eu espero que agora tenha sanado esse problema. Bom, nós estamos aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fazendo uma série de palestras, cursos, etc., ligados à tentativa que nós estamos, essa batalha, né, que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, voltada para salvar nossas crianças. A ideia é salvar, ou seja, nós tentarmos ver se nós conseguimos diminuir o número de crianças, principalmente autistas, que não estejam se desenvolvendo como deveriam, né? Como podem se desenvolver. Então esse é o nosso trabalho, ou seja, é um trabalho de educação, mais voltados para quê? Orientação às famílias e orientação às escolas. A base é essa, né? Orientando as famílias, orientando as escolas, teoricamente, nós estaremos alcançando esse objetivo de maneira a conseguir tudo aquilo que nós queremos, né? Bom, coisas que me chamou a atenção por causa de uma pergunta que foi feita hoje a mim foi sobre a lei do autismo, aquela lei 12.764 de 2012, e também hoje, inclusive com a conversa com o secretário de Educação aqui de Passo Fundo, nós lembramos de alguns detalhes que parece incrível, né? As ideias do secretário de Educação é fantástica. São ideias muito semelhantes às que nós temos também. Mas antes disso, vamos mostrar aqui. Nós estivemos em Frederico Westphalen. Lá em Frederico Westphalen, nós estivemos reunidos aí. Essa é a nossa reunião com a Associação de Autistas que está se formando lá em Frederico. E nós estaremos dando apoio, já estamos dando apoio, né? E estaremos dando apoio ainda na formação, na orientação aos pais e também na orientação aos terapeutas que estão lidando com o autismo, já que o autismo é uma coisa nova, ou seja, o transtorno do espectro autista, a preocupação, na realidade, ela não é nova. A preocupação com o autismo é uma coisa nova. Então, e o conhecimento sobre o que é o autismo está complicado ainda, né? Bastante complicado. Então, essa é a associação que está se formando em Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul, e que nós estaremos dando todo apoio na nossa próxima vinda, que será em maio ou em julho, numa dessas duas vindas mais para cá, para o Rio Grande do Sul, né? Porque nós estaremos aqui também em maio e depois em julho. E hoje nós tivemos, então, reunidos com o secretário de Educação do município, e aí está a nossa reunião, tá? Edmilson, fantástico, as ideias já está há 6 anos, né, como secretário, é uma potencialidade em termos de educação, em termos de inteligência, de conhecimento científico, de administração, etc. Ou seja, é a pessoa certa no cargo certo. Tanto que nós estamos vendo aqui em Passo Fundo experiências educacionais fantásticas, buscadas por ele, buscadas por ele. Então, o que nós precisamos aqui é realmente uma mudança de mentalidade, né? Que isso, infelizmente, é no Brasil todo. Nós precisamos estar estimulando nossos colegas para entrarem conosco nessa luta maravilhosa, que é a luta do salvamento das crianças autistas, né? Nós precisamos disso mesmo, o mais rápido possível. Então, foi interessante, porque essa conversa com a secretária de Educação, eu já sabia, na realidade, eu não me espantei, que eu já sabia, a Elisângela Risato, que é a nossa coordenadora aqui no Rio Grande do Sul, já havia me contado todo o processo educacional feito aqui em Passo Fundo, capitaneado por ele. Então, as coisas tendem a ser cada vez melhores aqui, pelo que eu vi. A conversa foi bastante profícua, fiquei bastante animado com essa conversa e estaremos aqui prontos para colaborar na próxima vinda em maio ou na outra vinda em julho, quando houver necessidade, quando houver conveniência da Secretaria de Educação e tudo mais. Bom,
Então, vamos às nossas... quero lembrar o seguinte, lembrem todos vocês que nós temos no nosso canal do YouTube uma série de orientação adolescente, que essa foi a última postagem, que foi tipo de caderno interfere na aprendizagem. Pode parecer uma coisa estranha, né? Mas interfere sim. O tipo de caderno, o tipo de forma de anotação, ele afeta diretamente a aprendizagem do aluno. Então assistam esse vídeo e depois comentem comigo sobre isso. E aproveitem para aqueles que não começaram o ano letivo, aqueles que ainda não compraram os cadernos, aquela mania de caderno de 10 matérias, 12 matérias, que eu acho ridículo, só confunde a cabeça da criança e do adolescente, para depois verificarem isso. A outra série que nós temos é a série Treinamento Parental. Então aí está a quinta postagem dessa série, que é: seu filho pode ser a sua grande despesa ou o seu melhor investimento. Você escolhe. É uma grande verdade. A depender da maneira como você lida com os gastos em relação à educação do seu filho, você pode estar gastando mesmo, jogando dinheiro fora. O filho pode ser só uma despesa. Agora, a depender de determinadas dicas, determinadas técnicas, você pode estar fazendo um tremendo investimento para o futuro. Um investimento extremamente lucrativo. Então, esse é o outro fato, né? A outra série. A outra série que nós temos é uma série mais para os psicanalistas, que é Estudos em Psicanálise. Então, não estou alimentando muito essa série por causa do autismo, por causa da educação inclusiva, etc., que está muito mais necessitando da gente agora, né? Mas essa, por exemplo, foi interessante, que é a abordagem terapêutica na neurose, psicose e perversão, que já está publicada no nosso canal do YouTube, tá? A outra série é treinamento, é a formação docente. Na formação docente, a última postagem é inclusão, legislação e prática. Interessantíssimo isso, porque muita gente está confundindo tudo em relação à legislação. Muita gente está interpretando completamente errado as legislações. Então é muito importante verificar isso. Há outras séries também que vocês vão acompanhando então no decorrer do tempo. Bom, aqui vai o nosso tema de hoje. Dois temas, né? Primeiro, sobre a lei do autista. Essa lei, para todos os pais de autistas que conhecem, é de 2012, anterior, portanto, à Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. É 2764. Eu gostaria de mostrar apenas dois aspectos aqui. O primeiro é o artigo 3º, inciso 3, item C, que fala que o autista tem que ter nutrição adequada e terapia nutricional. Ou seja, a própria lei já diz tudo que a gente está sempre falando. Então, é necessário que o autista tenha nutrição adequada e terapia nutricional. A partir do momento que você se preocupa com nutrição adequada e terapia nutricional, pode ter certeza que os sintomas vão ser reduzidos. Isso é básico. E está na lei do autista, a lei de 27/12 de 2012. Então, obviamente, eu tenho falado demais no segundo cérebro, que é o cérebro entérico, o cérebro do intestino, e estou falando também do cérebro cardíaco. No caso, o cérebro entérico, o cérebro do intestino, é o cérebro que, ligado ao cérebro cardíaco e ligado ao cérebro craniano, controla toda a nossa vida, tudo na nossa vida. E o cérebro entérico, ou seja, esse cérebro do intestino, com 500 milhões de neurônios, ele é quem faz todo o processamento da alimentação com o intuito de trazer a saúde orgânica e a saúde psíquica da gente. Então, a nossa saúde orgânica e a nossa saúde psíquica o principal responsável por manter essa saúde é o cérebro entérico. E ele trabalha em cima de quê? Ele trabalha em cima da alimentação. Então, gente, não tem nada mais importante para a nossa
saúde psíquica e a saúde orgânica do que a alimentação. Então vamos tomar cuidado com a nossa alimentação. Esse cérebro entérico, eles trabalham com interdependentes, tá? Os trabalhos em relação à interdependência do cardíaco ainda estão começando agora. A do entérico já está no meio, porque já tem algum tempo que já foi descoberto todo o processo do cérebro entérico. Mas ainda tem muita dúvida, ainda não está na maioria dos livros de medicina, embora já esteja sendo chamado de segundo cérebro, tá? E o cérebro cardíaco vem por aí, o conhecimento todo vem por aí. Por enquanto, só nos institutos de pesquisa, trabalhos correspondência entre pesquisadores, etc. Mas brevemente já teremos várias publicações a respeito, porque ele é muito importante, o cérebro cardíaco. Os três importantes. Mas para nós, autista, artigo 3º, inciso 3, item C, ao autista deve ser proporcionada nutrição adequada e terapia nutricional. Feito isso, o autista está bem, obrigado. Certo? Isso aí pode ter certeza absoluta. Mais uma coisa da lei do autista. Essa outra coisa é, ainda no artigo 3º, parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Pronto. Então, o que significa isso? Devemos tomar cuidado ao exigir esse acompanhante especializado. Porque não é só ter um acompanhante especializado. Especializado em quê? Aqui não diz. Especializado em acompanhar autista? E quem é que está ensinando ele a ser especializado em acompanhar autista? É a faculdade de pedagogia? São os cursos de licenciatura? É quem? Tem curso técnico disso? Então não está dizendo nada. A lei não diz nada. Então, esse especializado, a gente pode achar que é um monte de profissão. Eu colocaria um estagiário dos últimos anos de pedagogia após um treinamento intensivo de mediação de alunos com necessidades educacionais específicas. Porque a mediação de aluno com necessidade educacional específica é uma coisa muito séria e não está sendo feita corretamente por uma porção de gente. Então, é muito importante que os famílias autistas exijam, se tiver alguém que faça a mediação, da seguinte forma. Vamos ver em poucas palavras o que tem que ser exigido. O mediador, ele está na sala de aula junto com seu filho autista. Mas ele não pode substituir o professor. Porque se ele substituir o professor, o autista vai ficar excluído. Ele está dentro da sala, mas está excluído. Então, ele não pode, de jeito nenhum, ensinar nada ao autista. Não é para ele ensinar a matéria, não é para ele ensinar coisa nenhuma. Quem ensina é o professor da sala de aula regular. O mediador está ali para fazer a ligação do autista com o professor. Então, ele vai estimular o autista a se relacionar com o professor, estimular o professor a se relacionar com o autista, de maneira que o professor esteja ensinando ao autista, o autista esteja tirando dúvidas com o professor e esteja se desenvolvendo com essa relação. Outro detalhe do mediador, ele também pode estar ali fazendo a relação do autista com os seus colegas de classe. Ele pode fazer isso também, mas da mesma forma. Ou seja, pelo que a gente vê, digamos que, de repente, o autista está resolvendo um problema qualquer e pergunta ao mediador, não estou entendendo isso. O mediador vai fazer o quê? Vai responder? Não. O mediador vai dizer, então, levanta a mão e vamos chamar o professor, para o professor explicar para a gente. Esse explicar para a gente é básico. Por quê? O mediador tem que se colocar com dois fatores aí. Primeiro fator empatia. Não adianta colocar o mediador com meu filho autista se esse mediador não tiver empatia com meu filho, se meu filho não tiver empatia com o mediador. Fator empatia, necessário. Segundo fator colega. O que é o fator colega?
esse mediador não pode ser professor. Ele tem que ser como um colega que está ali para ajudar o aluno, o colega, a se relacionar com o professor. É como se tivessem dois alunos, um tímido, o outro não, e que o tímido está com a dúvida e não quer perguntar, aí o do lado chega e cutuca ele, pergunta assim, levanta a mão, ou chama o professor, já ele quer lhe perguntar uma coisa. Ou seja, é exatamente isso que tem que ser feito. Então, com isso, já dá para a gente perceber o seguinte: o melhor mediador é aquele que mais rapidamente se torna desnecessário. Porque a partir do momento que ele consegue fazer com que o autista sozinho consiga se relacionar com o professor e com os colegas, ele já pode sair da sala. Então, essa é a tarefa do mediador, é estar ali para rapidamente não precisar mais estar. Porque se ele tiver que ficar ali o tempo todo, adeus autonomia do autista. E a coisa que nós mais queremos é que o autista, além de aprender alguma coisa e além de socializar, ele seja estimulado a ter a sua autonomia. Isso é básico. E isso é uma coisa que os pais de autistas têm que estar muito atentos, porque muitos pais de autistas têm receio de dar autonomia ao seu filho e acabam prendendo ele e ele acaba não se desenvolvendo. Isso é muito perigoso. Mais um detalhe da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei de Proteção ao Autista, é o artigo 7º. Nós falamos duas coisas do artigo 3º. No artigo 7º diz o seguinte: se a escola se recusar a matricular o aluno autista, existe uma multa a ser aplicada de 3 a 20 salários mínimos para o gestor. Interessante, né? Vamos agora ao segundo tema, que é o tema relacionado aos professores em geral, às salas de aula em geral, à educação em geral. Então, nós temos 5 itens aqui. Todas as vezes que nós fazemos reuniões de treinamento de professores, de formação docente, etc., tocamos muito em 5. E eu queria só lembrar esses 5 pontos, já que a nossa conversa agora é uma conversa, não é um vídeo de treinamento, né? É uma conversa ao vivo. O primeiro ponto é o seguinte: é uma pergunta que a gente faz para os professores, né? Você gosta, você tem condição, você consegue gostar de todos os seus alunos? Pronto. Ponto pacífico, ponto primeiro, não tem dúvida. Então, um dos pontos mais importantes para alguém ser professor é conseguir gostar de todos os seus alunos. Por quê? Porque o aluno pode ser horrível por dentro, por fora, pode ser mal comportado, agressivo, mas por dentro ele está pedindo socorro se ele tem todos esses defeitos. Então ele por dentro não é essa coisa irritante, agressiva que está mostrando por fora. Muitas vezes ele faz isso porque está com problemas familiares. Então nós podemos olhar ele por dentro e gostar dele por dentro, para dar a oportunidade, inclusive, dele se tocar que você está ali para ser uma ajuda a ele. Tá? Então, o gostar é fundamental. Segundo ponto, que é interessante nós fazermos essa pergunta aos professores. Para que servem as teorias, as metodologias, os relatos de prática didática metodológica que já foram publicados? Para que serve tudo isso? Alguns professores me disseram, algumas vezes, quando eu perguntei, que não serve para nada, que a teoria na prática não funciona. Bom, eu acho melhor a gente repensar isso, que todas as teorias, todos os relatos de prática metodológica e didática, todas as metodologias funcionam sim. Lógico, nós só precisamos ler, entender e adaptar a nossa forma de dar aula, a nossa forma de nos relacionarmos com o aluno e ao aluno modelo daquela época, ou daquela série, ou daquela idade. Então, tudo serve, nós precisamos conhecer tudo. Para quê? Para ficar mais fácil nós adaptarmos aquele aluno, aquela sala de aula, etc. Então, é a segunda pergunta, né? Outra, quando você acabou
a sua aula, você sentiu que todos os alunos realmente aprenderam alguma coisa de útil para eles? Será que eles perceberam que eles aprenderam algo de útil para eles? Isso é importante. Ao acabar a aula, os alunos sentirem que aprenderam, todos, cada um no seu nível. Muito importante isso. Não é todo mundo aprender a mesma coisa. Todos aprenderam dentro dos seus níveis de capacidade de entendimento, de cognitivo, de compreensão. Pronto, é o terceiro. Quarto, durante a aula que você deu, você teve retorno de todos os seus alunos? O que é esse retorno? Você percebeu uma ligação? Você sentou com eles? Se tiver em dinâmica grupal, você sentou com todos eles. E você teve retorno? Você percebeu a ligação? Você percebeu o interesse deles? Pronto. E o quinto e o mais importante de todos. Quando você acabou de dar a sua aula, todos os alunos estavam felizes? Porque, olha só, todas as metodologias, as coisas que falam de aula, as modificações de conteúdo, tudo isso fala de aprendizagem, fazem provas nacionais, provas internacionais, aquela coisa toda. E não vejo ninguém dizer, só aqui eu vi, hoje foi uma coisa maravilhosa, o secretário de Educação daqui de Passo Fundo falou isso. Ninguém fala de felicidade, o aluno está feliz. Então, quando acabou sua aula, você percebeu todos os alunos felizes? Agora tem que ver assim, eles ficaram felizes com a sua aula? Hoje ficaram felizes porque acabou a sua aula. Então, essa quinta pergunta é sutil. Então, você acabou a aula, eles ficaram felizes com a sua aula? Ou ficaram felizes porque tocou a campainha e eles saíram correndo porque acabou a aula, graças a Deus? Então, essas 5 perguntas, nós, professores, temos que fazer para nós mesmos todos os dias. Se nós fizermos isso, nós estaremos realmente cumprindo o nosso papel de educador. Pode ter certeza disso. Vai ser uma maravilha. Esse da felicidade é por quê? Porque, como eu tenho falado na parte de orientação adolescente, treinamento parental, em todos os vídeos, né, é muito importante que nós transformemos cada minuto, cada segundo da nossa vida em prazer. Eu falo sempre isso. Já devo estar enchendo o saco com isso, mas é muito importante que tudo da nossa vida, inclusive todas as obrigações, sejam transformadas sempre em prazer. Você vai trabalhar naquilo que lhe dá prazer. Você vai fazer alguma tarefa porque é obrigado, vai naquilo que te dá prazer. É exatamente isso. Bom, gente, na quinta-feira, lá na Delta, aqui em Passo Fundo, né, estaremos lançando, então, o meu quinto livro, que é esse aqui. Cadê? Deixa eu ver. Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Então, esse é o quinto livro, que ele fala justamente sobre a inclusão. Vai ser lançado na Livraria Delta, quinta-feira. Nós vamos ter uma palestra sobre isso, sobre esse livro. Na quinta-feira também, nós teremos a segunda apresentação do Menino dos Jornais. Nós já fizemos da outra vez, então a segunda apresentação desse livro, que foi lançado ano passado, é O Menino dos Jornais, que é um livro de contos. A primeira parte são contos e a segunda parte são reflexões. É nele que está reflexões sobre o sentido da vida, aquelas reflexões que eu vivo comentando, que tem ajudado muita gente a se recuperar de alguns problemas sérios, inclusive do processo depressivo, né? Então você tem angústia e reconstrução da vida, reflexões sobre o sentido da vida, reflexões sobre a angústia no relacionamento amoroso, amor adolescente, mistérios da atração afetiva, amor e ódio adolescente versus ódio social, né? O mito da caverna e os conflitos do ego, para quem está escolhendo a sua profissão, sabedoria na busca do conhecimento e na construção da inteligência, consciência humana. E tem uma reflexão aqui que é sobre a Luísa Azevedo, que é O Amante do Espírito em O Livro de uma Sogra. Recomendo que vocês leiam. Tá? Eu acho que eu sou um dos únicos autores que relê seus livros sempre. Né? O outro ainda tem alguns exemplares do Sexo, a Escolha é Sua, que é toda a educação sexual de crianças
com dificuldade, com transtornos, síndromes, etc., como lidar com tudo isso, é uma série de coisas, inclusive a ciclo menstrual, fertilidade feminina, tabela de temperaturas, gráfico de fertilidade, escolha do sexo dos filhos e coisas que valem. Esse é no Sexo, a Escolha Sua. Esse é o meu terceiro livro, né? Esse é o quarto, Menino dos Jornais. O quinto é o Estudos de Educação e Inclusão. O segundo livro também estará na Editora Delta, que é e também nos cursos, né? Nas palestras, nos cursos, nós teremos os livros também à disposição. Esse é o Afetividade da Educação, que é um passeio sobre toda a formação da criança. Tá? E é um passeio sobre a formação da criança e do adolescente, desde o momento que ele nasce, aliás, está até antes do que ele nasce. O primeiro livro não tem. Esse aqui é o romance, que é o primeiro livro. Esse romance Viravolta está esgotado e talvez seja reeditado no ano que vem. Então, isso será na Livraria Delta, no Shopping Novo, no Shopping Passo Fundo, na quinta-feira, às 19 horas, com uma palestra que eu estarei dando para quem estiver lá. Tá? E, então, aqui em Passo Fundo, todo contato com Elisângela Risato, para aproveitar esse período que eu estou aqui, que eu só vou embora lá pelo dia 20 e pouco de fevereiro, e subindo para Salvador, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro muito em breve. Espírito Santo e sul da Bahia, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro muito em breve. Espírito Santo e sul da Bahia, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês.